A Geniale tem a honra de patrocinar essa palestra. Estamos aqui hoje para uma conversa fundamental sobre um tema que, infelizmente, ainda é realidade para milhares de pessoas: a violência doméstica. Sabemos que este é um assunto difícil, mas urgente. Por trás dos números, há histórias reais de dor, resistência e superação. E é por isso que este espaço existe, para romper o silêncio, conscientizar e, quem sabe, ser um apoio para quem precisa. Hoje contaremos com a contribuição da doutora delegada Maria Helena, que trará informações, experiências e caminhos para enfrentarmos juntos esse problema. Violência doméstica não é um problema privado. É uma violação de direitos, uma crise de saúde pública e um desafio coletivo. Vamos começar. Com a palavra a doutora Maria Helena. Ela é delegada titular da 2ª Delegacia da Mulher de Campinas e coordenadora das Delegacias da Mulher. Acho que a maioria das senhoras e senhores aqui conhecem, né? Alguém já pode até ter precisado dos nossos serviços. DDM é uma sigla que em outros estados pode variar, né? Outros estados brasileiros adotam a sigla DEAM, mas aqui no estado de São Paulo nós temos a Delegacia de Defesa da Mulher, que atua no enfrentamento à violência contra as mulheres, possibilitando que elas acessem os seus direitos. Então, a gente diria que é uma delegacia especializada. Por que especializada? Porque ela só atende aquele tipo de caso. Não seria a mesma coisa que ir a uma especialidade médica, ali a gente vai a uma especialidade policial, que são as delegacias de defesa da mulher, né? A DDM é um serviço que entrou nas nossas vidas, né, entrou na vida das mulheres no ano de 1985, né? Elas não existiram desde sempre. E a gente costuma sempre dizer que atingir justiça para as mulheres é um desafio compartilhado no mundo todo. E para superar esse desafio, lá no ano de 1985, portanto, aqui ninguém tinha nascido ainda, né? 37 anos atrás quase, né? Minha cabeça não é muito boa para conta. Foi criada na cidade de São Paulo a primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Ela foi o primeiro canal aberto com a população no atendimento às mulheres. E nós, profissionais que trabalhamos, que atuamos nas DDMs, nós costumamos dizer que nós inauguramos a Estrada da Bravura. Por quê? Porque ali é um lugar muito difícil de trabalhar, né? Então, a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, ela foi implantada durante o governo Franco Montoro, né, que foi um dos governadores do estado de São Paulo, e na época, o secretário da Segurança Pública dele era o Michel Temer, nosso ex-presidente, né? Então, eu não estou aqui para fazer propaganda política, pelo amor de Deus, só estou contextualizando, né, a data em que isso surgiu. Então, era uma época, senhoras e senhores, que ainda não existia a Lei Maria da Penha, a nossa famosa Lei Maria da Penha. E os serviços eram muito mais precários, né? Então, praticamente, as delegacias de defesa da mulher, elas eram a única porta aberta, e quando em situação de perigo, era para lá que as vítimas se dirigiam e procuravam ajuda. Hoje, felizmente, as DDMs, elas crescem em número e importância, elas são modelo para muitos países. A gente tem orgulho de dizer que, recentemente, nós recebemos policiais do Canadá aqui na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, onde eles compartilharam conosco as experiências deles e aprenderam muito conosco, porque lá eles não têm um serviço especializado como o nosso. Em que pesem todos esses elogios, né? Estou aqui vendendo peixe e tal, a gente sabe que existem mazelas também, nós temos muitos obstáculos a serem enfrentados e que ainda nós lutamos para trazer um serviço de qualidade, ainda não atingimos a excelência, né? Então, diversas DDMs hoje estão atendendo 24 horas, porta aberta durante a noite, né? Madrugada dentro. E isso foi realmente uma conquista para a população, e a segurança pública ela vem procurando cada vez mais prestar um atendimento de qualidade às nossas mulheres, né? Por quê? Porque não pode haver tolerância com a violência, né? Então, essa é uma frase, a gente já começa por aí. Não pode haver tolerância com a violência. Os dados, né, de violência contra a mulher são um problema muito grande para a segurança pública. Os números vocês devem acompanhar, né? A maioria das senhoras e senhores devem acompanhar. Os números são assustadores, né? E a cada 15 horas, uma mulher é morta no Brasil, tá? Uma mulher é morta no Brasil. Por isso, os policiais que atendem nas delegacias de defesa da mulher ou que atendem ocorrências versando sobre violência doméstica ou violência contra a mulher têm que ser muito bem preparados, eles têm que ter especialização para atender os casos, porque nós lidamos com questões muito delicadas, e quem pensa que a violência doméstica é a violência contra a mulher
são coisas banais, está fazendo um juízo equivocado, tá? Então, esse conceito ficou no passado, onde a gente escondia a sujeira por debaixo do tapete, né? Hoje, a gente tem que entender que aquele ditado horroroso de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, foi soterrado, né? Ele não pode mais existir para a gente, né? Eu acho que todos concordam, né, com essa, com essa lógica, né? Isso ficou no passado. Então, para entender melhor esse cenário, a gente vai falar um pouquinho sobre a violência, né? Eu vou começar apresentando uns números para as senhoras e senhores, né? Então, vou de novo lutar aqui com... O senhor me ajuda? Pode... Tá, para baixo, né? Ah, sim, é aqui que eu mexo. Bom, ali como tudo começou, a gente já falou um pouquinho que foi a implantação das delegacias de defesa da mulher no ano de 1985. Agora, esses números que eu ia falar para as senhoras e senhores. O primeiro gráfico ali da esquerda, ele fala o quê? Que 76% dos autores de vítima de violência contra a mulher são os companheiros, tá? Companheiros aí no sentido geral, que abrangem o quê? Maridos, casados no papel, não casados no papel, namorados, ficantes, que a gente diz noivos, namoridos, né? Então, 76% desses autores estão nesse gráfico, né, de companheiros. 42% no próximo gráfico ali à direita, dos crimes acontecem nos lares. O que é lar? A noção de lar para todos nós é um espaço seguro, né? É um espaço que, em tese, teria que ser seguro. Muito bem. 42% das mulheres que estão sendo agredidas, que são vítimas de violência, estão dentro dos lares, nesse espaço que teria que ser seguro. No último gráfico de baixo, a gente tem que 83% das mulheres vítimas de feminicídio morrem assassinadas pelas mãos dos homens em quem elas confiaram. Vejam bem que tristeza essa constatação, né? Porque os homens em quem elas confiaram. A gente fala que 83% assassinadas pelos homens em quem elas confiaram. Não necessariamente o cônjuge nessa estatística, tá? Porque não é só a violência de gênero. A mulher morta pelo pai, a mulher que é morta pelo irmão, a mulher que é morta pelo filho. Vejam isso, acontece, tá? Então, 83% dessas mulheres vítimas de feminicídio, elas morreram assassinadas pelas mãos dos homens em quem elas confiaram. O Brasil ocupa, senhoras e senhores, o 5º lugar no triste ranking mundial sobre estatísticas de feminicídio. Então, a gente quer ocupar o 5º lugar na economia, né, na exportação, mas nós ocupamos o 5º lugar no ranking mundial do feminicídio. Então, todos aqui viveram, né, nós vivemos o horror na pandemia, certo? Todos vivemos aqui o horror na pandemia. Durante a pandemia, o lar, ele passou a ser perigoso para a maioria dessas mulheres. E o crescimento da violência nesse período foi exponencial. Eu acompanhei, eu estava lá na linha de frente, tá? Eu trabalhava na linha de frente nessa época. Disparou, simplesmente dispararam os índices. A Organização Mundial de Saúde, ela equipara a violência doméstica a uma pandemia. A violência doméstica é equiparada pela Organização Mundial de Saúde à pandemia. Então, vejam a que ponto nós chegamos. A violência doméstica, ela é um problema de saúde pública que afeta o mundo todo e que precisa ser combatida, né? E o que é a violência? Então, estamos falando, né? O que é? Vamos entender o que é a violência. Se a gente procurar no dicionário, né, a gente vai encontrar lá no dicionário um conceito expresso de violência. E na lei, a gente encontra o quê? O que a gente chama de definição legal, né? Então, as pessoas que estudam o direito têm lá a definição legal. Pois bem, a violência, senhoras e senhores, é um fenômeno cultural, tá? É um fenômeno cultural aprendido. Nós aprendemos a ser violentos. Aprendido. Então, eu gosto até dessa parte aqui de falar de um projeto que a gente tem na Polícia Civil que se chama DDE na escola. E que quando a gente chega para falar aos alunos sobre o que é a violência e que a violência é um fenômeno aprendido, a gente diz assim para eles, hoje a gente veio aqui para desaprender. E aí eles arregalam um olho desse tamanho e falam, essa mulher é louca. A delegada vem aqui falar besteira. É um fenômeno cultural aprendido que tem que ser desaprendido, né? Então, tudo que a gente aprende, a gente desaprende também, né?
Aí, quais seriam as formas dessa violência? Porque a gente está dizendo que é um fenômeno cultural aprendido. Hoje, a Lei Maria da Penha, ela nos traz 5 formas de violência que foram identificadas, né? E que podem, às vezes, serem combinadas também. A pessoa pode sofrer vários tipos de violência num só ato, né? Então, beliscão é uma forma de violência? Um beliscão. Um xingamento é uma forma de violência? Sim. Chamar uma pessoa de burra é uma forma de violência? Sim. Se o irmão quebrar o celular da irmã, ele estará praticando violência? Sim, né? Muito embora alguns pensem que não. Eu já atendi alguns casais na delegacia, onde às vezes o rapaz quebrou o celular da mulher, jogou na parede e chegou para mim e falou assim: eu não pus a mão nela, achando que para ele não ia sobrar nada, né? Que ali não tinha acontecido nada. Ocorreu uma violência patrimonial, né? Então a violência ela tem várias formas e pode ocorrer de diversas maneiras. Então tá lá, né? Conhecê-las e saber identificá-las é fundamental, né? Porque pode ser que nenhuma das senhoras e senhores aqui esteja passando por uma situação dessa, mas certamente os senhores devem conhecer alguém que esteja, tá? Então, no círculo de amizades da gente, de familiares, muitas vezes isso pode estar acontecendo, né? Então, a gente precisa saber, conhecer, conseguir identificar para a gente poder ajudar as pessoas, né? Então, o que vem a ser a violência doméstica, antes de entrar nas formas propriamente ditas aqui? A gente está dizendo que a violência é um fenômeno cultural aprendido. O que vem a ser a violência doméstica? É aquela que acontece nos lares, dentro de um lar, né? Então, violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, né? Essas formas de violência são atos de violação aos direitos humanos. Então, não são pouca coisa. Tá? A sociedade costuma ser tolerante com esse tipo de comportamento. Muito tolerante. Entender, aquilo, de acordo com aquele ditado, aconteceu dentro de casa e fica ali escondido para debaixo do tapete. Mas, felizmente, hoje a gente vem essa violência, que é uma terríveis, ou uma das expressões mais bárbaras que a sociedade pode conceber, né? Violência física, temos lá: espancar, atirar objetos contra a mulher, sacudir, apertar os braços, lesionar com objetos que cortam, lesionar com objetos que furam, causar queimadura, torturar. Todos esses são exemplos de violência física, e tem uma lista ainda maior disso, que acho que todos nós conhecemos aquilo que pode ser uma violência física. É aquela mais fácil de ser identificada. Por quê? Porque ela deixa vestígio, ela deixa, como a gente costuma dizer juridicamente, corpo de delito, tá? Então, é aquela violência que muitas vezes a maquiagem tenta disfarçar, né? A gente sabe que tem mulheres que vão passar a maquiagem, infelizmente, não pela autoestima, mas para disfarçar muitas vezes uma violência física que ela tenha sofrido. Ameaçar, constranger, humilhar, manipular, proibir que a mulher estude, proibir que a mulher se comunique com parentes, perseguir, vigiar, explorar, ridicularizar, são exemplos de violência psicológica, né? Que muitas pessoas já podem ter presenciado, né? A violência psicológica, ela vai minando a estrutura psíquica da pessoa, e às vezes ela está sofrendo aquela violência, ela não consegue sequer comprovar, porque são violências surdas do dia a dia, que a gente diz, que acontecem muitas vezes num ambiente sem testemunhas, dentro dos lares que a gente fala, né? E às vezes a mulher não consegue comprovar essa violência, né? Mas ela existe e ela é tão grave quanto a violência física, né? Alguém aqui já ouviu falar no gaslighting? A senhora já ouviu falar? Já ouviram falar? Bom, é algo assim como confundir e deslegitimar uma mulher, tá? É uma forma de crime psicológico em que uma pessoa faz com que a outra pense não estar com a razão, né? Então, é aquele clássico assim, você tá louca? Imagina, né? Então ela tá comprovando alguma coisa ali, não, você tá louca, né? Aquela cena clássica em que o marido, o namorado, né? Mesmo tendo a traição dele descoberta, ele diz à esposa que ela tá vendo coisa onde não tem, né? Então, aquele relacionamento abusivo. Esse termo gaslighting, né, ele é emprestado de um filme de 1944. Aqui eu tenho certeza que a maioria não tinha nascido ainda. Nem a senhora, viu, que eu não acreditei a idade da senhora. Né? O marido
nesse filme, ele acende e apaga as luzes da casa, tentando convencer a mulher que ela enlouqueceu. O gaslighting nada mais é do que isso, tá? Nesse filme, ele acende, apaga, ela acha que ela fala, está acendendo, está apagando. Ele fala, não, está louca, não está havendo oscilação nenhuma da energia aqui. Então, o termo gaslighting vem daí, que é uma das formas mais graves de violência psicológica que a mulher pode sofrer. Aí temos também o revenge porn, né? Ou o pornô de revanche. Crime, pornô de revanche é crime. Divulgar vídeos íntimos em redes sociais, né? Onde a reputação e a credibilidade pode ser derretida em questão de segundos. Pornô de revanche é crime. Stalking, quem nunca ouviu aqui falar de stalkear, né? Eu acho que sabe muito melhor que eu aqui, porque eu falei que eu sou analfabeta virtual, né? Mas a gente conhece, porque a gente trabalha com isso. Então, a perseguição é uma forma de crime, tá? E é uma violência psicológica. Então, acusar a mulher de traição, julgar a conduta dessa mulher, expor a vida íntima dessa mulher, xingar, atacando a índole, né? São exemplos de violência moral, parecidas ali com a violência psicológica, né? Violência patrimonial, controlar o dinheiro, não pagar pensão alimentícia, destruir documentos, que até dá nome a um crime de supressão de documento, pena de 3 a 5 anos de cadeia, né? Causar danos a objetos da mulher, ou causar danos a objetos que a mulher goste, são exemplos de violência patrimonial. E a sexual? Violência sexual, estupro, né? Inclusive durante o matrimônio, a mulher ela não tem o dever conjugal de praticar relações sexuais. Se ela não quiser, se ela disser não, é não, tá? Ninguém é obrigado a manter nenhum tipo de relacionamento sexual que não queira, que não aprove, né? Então, estupro, impedir o uso de anticoncepcional, forçar a mulher ao abortamento, né? Obrigar a mulher a praticar qualquer tipo de ato sexual que ela não queira, que cause desconforto, que cause repulsa. Nós estamos aqui entre adultos e a gente pode falar o português claro, né? Nós estamos falando para um público adulto aqui, então a gente tem que falar isso. Todas essas formas de violência podem chegar ao feminicídio. Senhores acreditam? Senhoras acreditam? O feminicídio, ele não é um evento que inicia de um dia para a noite ou de uma hora para outra. Tá? O feminicídio, ele dá sinais e ele pode, sim, começar com um xingamento. Vou pedir para o senhor dar uma passadinha, por gentileza. Aqui a gente já falou, né, sobre as formas, pode parar nesse. Aqui as senhoras e os senhores estão vendo uma espécie de um gráfico. Eu acho que a maioria não vai conseguir ler o que está escrito, mas não tem problema, eu explico. Esse gráfico ele foi desenvolvido por psicólogos, né? E ele representa, na verdade, ele se parece com um termômetro antigo. Não sei se o pessoal aqui consegue visualizar, aquela bolinha lá na ponta seria o mercúrio, né? E esse violentômetro, ele mostra a evolução ou como a violência cresce. Tá? Ela pode começar de um ato um pouco menos danoso, que não deixa de ser danoso, porque às vezes a gente fala assim, um xingamento, que bobagem, que mimimi. Aquilo para a vítima pode ter derrubado o mundo dela, né? Então a gente nunca menospreza dizendo, é uma violência menor. Mas numa escala, né, elas são violências comparativamente menores do que feminicídio. E todas essas podem levar ao feminicídio, que é a expressão máxima de violência contra a mulher. O feminicídio é o final trágico, né? É o desfecho trágico de toda essa escalada da violência. Então, pode passar pela violência psicológica, pela violência física, moral, sexual, patrimonial, até chegar ali no fim da vida da mulher, né? Então, violência gera violência, tá? Se o senhor puder passar mais um, por gentileza. Aqui é o gráfico da violência transgeracional, que quer dizer o quê? Que a violência passa de geração para geração. Né? A violência se reproduz de geração em geração. Então, a gente diz que ela é transgeracional. E na escala de violência, nós temos, como eu disse, a expressão máxima, que é o feminicídio. Ali a gente tem uma representação de que forma? Uma mulher violenta, porque a mãe também pode ser violenta. Tá? A mãe também pode carregar traços de violência ou machismo e reproduzir isso para os filhos. Não necessariamente somente a figura do sexo masculino. Então, nós temos ali uma mãe
abusando do filho, o filho se tornando adulto e abusando da mulher, e a mulher também abusando dos filhos. Então, a violência ela é um fenômeno cultural transgeracional, que passa de geração para geração, né? E o feminicídio é o desfecho trágico. É um homicídio, é o assassinato de uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. E ele é praticado por pessoas do sexo feminino porque a mulher nasceu naquele meio. Então, quer dizer, o maior perigo da vida dela é ter nascido mulher, né? É um crime que pode ocorrer como resultado de casos de violência doméstica, em relações de intimidade ou em outros casos de ódio contra a mulher. E como se dá o combate ao feminicídio? Como evitar esse desfecho trágico? Eu não estou aqui para fazer terrorismo, pelo amor de Deus, né? Porque às vezes fala assim, nossa, portadora das más notícias. Chegou aqui, né? Não é, a gente está conversando, tá? É que eu tenho essa forma de me expressar, né? Como evitar esse desfecho trágico? Através, lógico, da legislação, da sociedade, do apoio aos familiares dessa vítima, discussão de gênero nas escolas, nas empresas, como a gente está fazendo aqui, informação, levantamento de dados sobre a violência, valorização da memória das vítimas. Muitas vezes a gente tem aí nome de vítimas, né, sendo trazido nos noticiários para que a gente se lembre do que aconteceu, né, para que aquilo não se repita. Reparação, apoio psicológico e social. Só que nós não podemos nos esquecer que esse desfecho trágico não se encerra na morte das mulheres. Então a gente pensa assim, bom, expressão máxima da violência, o que mais podia ter acontecido? A mulher já morreu, né? Já morreu, já está tudo acabado, foi o máximo que podia acontecer. Os senhores acham que para por aí, senhoras e senhores? Não. Por que não para? Os órfãos do feminicídio. Nós temos os órfãos do feminicídio, que todo mundo esquece. Né? Então, a imprensa ela noticia o feminicídio, fala mais um caso aconteceu, malha a polícia, malha o judiciário, malha todo mundo, fala que a culpa é, né? E não fala do pior, que foram os filhos que ficaram, né? Então, os órfãos do feminicídio, os filhos com a mãe morta e muitas vezes com o pai preso, são as coisas mais difíceis da gente abordar e de falar. E são aquelas que a gente não consegue entender. A gente veio até conversando sobre isso, né, Rúter? Sobre coisas que hoje a gente não consegue entender mais, né? Não dá para entender. Então, também é difícil entender a dificuldade da vítima em romper com o agressor. Tá? Aí a gente entra num ponto muito delicado. A vítima da violência doméstica, ela tem vínculo afetivo com o agressor. E isso faz com que muitas vezes ela incorra em inconsistência. E o que é? Mais ou menos desdizer aquilo que ela havia dito. E ela não desdiz porque ela não tem convicção daquilo que aconteceu. Ela acaba desdizendo, né? Porque ela muitas vezes ela passa a se arrepender daquilo que havia acontecido, daquilo de haver denunciado, por causa das situações familiares que ela vai enfrentar. Então, ela não consegue, muitas vezes, relatar o que ela sofreu, porque ela passou, senhoras e senhores, por uma experiência traumática. Então, não é para apontar o dedo para essa mulher, né? Ah, ela falou X, agora ela está falando Y. Ela está desdizendo aquilo que ela disse, ela não tem convicção daquilo que ela disse, né? A vítima, muitas vezes, ela perde a sequência lógica. Ela perde o famoso fio da meada, né? Que é uma expressão antiga. Ela tem dificuldade de tomar uma decisão porque a noção de perigo dela fica afetada. Como assim, né? Então, eu atendi vítimas na Delegacia de Defesa da Mulher que falavam para mim, delegada, o meu marido, ele dorme com a faca embaixo do travesseiro. E quando eu levanto à noite para ter que usar o banheiro, fazer alguma coisa, eu tenho que avisar ele. Eu estou levantando porque eu vou ao toalete, vou ao banheiro. Isso é verdade. E não aconteceu uma nem duas vezes. Tá? Então, muitas vezes, essa vítima ela se sente num labirinto, né? E esse fenômeno ele foi estudado. Ele foi estudado e classificado como neurobiologia do trauma. Neurobiologia do trauma, é uma palavra bonita, né? Então, é uma questão grave e delicada, não é conversa fiada, não é mimimi, é muito sério, e nós precisamos enfrentar esse tema, nós precisamos falar nisso. Em alguns países, como eu disse, no Canadá, porque a gente teve essa troca de experiências aqui na Academia de Polícia, as vítimas da violência doméstica são chamadas survivors, sobreviventes.
que é o que elas verdadeiramente são. A vítima de uma violência doméstica verdadeiramente é uma sobrevivente. E lá, eles acabam traçando plano de fuga para essas mulheres, para que elas possam sair do ambiente em que elas estejam com segurança, né? Então, é muito sério, não é coisa de filme. Aliás, a arte espelha a vida, né? Quando a gente assiste isso num filme, pode ter certeza que foi espelhado em alguma coisa da vida real, né? Infelizmente, nesse caso, a violência. E o que vem a ser, né, o tão famoso ciclo da violência? O senhor pode passar mais um, por favor? Mais um, por gentileza. Pode passar. O ciclo da violência, né? Quem aqui já ouviu falar desse ciclo? Já ouviu? Vou falar mais um pouquinho, tá? Então, assim, vamos imaginar um namoro, né? O início de um namoro lá. Tudo começa muito bem, né? Geralmente, no início, o parceiro, ele tenta conquistar, né, a parceira, ele se apresenta gentil, envolvente, como é natural, né? No início de um namoro. Com o tempo, as coisas vão mudando, né? Para muitos. E o autor, ele passa a controlar as roupas. Eu estou dando um exemplo assim, né? Ele, com o tempo, ele vai, assim, controlando as roupas dessa mulher. Ele começa a afastar ela dos amigos, né? A mulher não percebe, acreditando que se trata de cuidado e amor, até que vem o primeiro xingamento, um empurrão, tapa, um soco, ou às vezes pode não chegar à violência física, né? E está formado ou sacramentado o ciclo da violência. E ele é composto de 3 fases desse ciclo. A gente tem o ciclo da tensão, vocês estão vendo lá mais para cima, né? Ali no início, número 1, ciclo da tensão. Número 2, explosão. Número 3, lua de mel. Peraí, como assim lua de mel, né? Como são essas fases? Como assim lua de mel? Por que ciclo? Na verdade, o ciclo, ele é uma espiral, tá? Ele vai fazendo assim, ele vai rodando como uma espiral, né? E na fase da tensão, né, da fase inicial, o agressor, ele insulta, ele ameaça, ele humilha a vítima e ela se sente responsável pelas atitudes do agressor, procurando o quê? Justificar as agressões dele. Ela fala assim, ele bebeu. Na delegacia eu cansei de ouvir isso, gente. Da mulher que chegava na porta da delegacia, ela acionava a polícia, né? E quando a gente ia buscar, e ela vinha para a delegacia, ela falava, olha, ele bebeu. Uma vez eu fiz flagrante num senhor, isso em São Paulo, eu trabalhava aqui em São Paulo, e a mulher implorou que não queria que ele ficasse preso, e não dependia dela, porque hoje a lei não dá mais esse arbítrio para a vítima decidir, né, se quer ou não. E ela falava assim para mim, ele é um gênio no mármore. E eu não entendia, né? Eu falava, o que é um gênio no mármore? Ele era um artista, realmente, ele era um escultor, ele esculpia peças em mármore, né? E ela falava, ele é um gênio no mármore. Então, vejam bem, vejam a que ponto que a gente chega de humilhação dessa pessoa. E ela acaba, né, justificando o comportamento dele. Ele bebeu, ele está cansado, né? A mulher, ela tenta esconder de todos os amigos da família o que está acontecendo, que ela está sendo vítima de agressão, né? Ela fala que ele nunca bateu nela, sabe? Não, ele nunca me bateu, eu caí da escada. O clássico cair da escada, né? Que aparece com aquele olho roxo, que não panda, né? E fala que caiu da escada. Eu não estou julgando, tá? Eu estou dizendo, a gente intensifica ao falar para mostrar uma situação, mas aqui não cabe julgamento, tá? E ela fala assim, ele nunca me bateu, eu acho que ele vai mudar, delegado, ele vai mudar, e aí ela disfarça os hematomas com a maquiagem, né? Com base, aquela maquiagem que era para ser para autoestima, ela acaba sendo para disfarçar aquele horror que ela passou, né? Ela fala assim, ele ficou bravo, mas eu provoquei. Ela põe a culpa nela mesma. E ela acha que vai passar, mas não passa nunca. Tá? Essa é a fase da tensão. Vejam o horror que ela já está vivendo. Aí vem a fase da explosão. O agressor, ele comete as agressões de forma descontrolada, né? E a cada ciclo, as agressões, elas vão, infelizmente, se tornando piores e mais violentas. A cada episódio, a violência aumenta. E a vítima acredita não ter controle da situação. Nessa fase, ela já pensa que ela perdeu o controle e ela se sente inferiorizada. E na fase da lua de mel? Pelo amor de Deus, ela passou na tensão, explosão e vai para a lua de mel? Vai para a lua de mel. Por quê? Porque o agressor, ele diz que ele se arrepende.
E ele promete mudança de forma carinhosa. E, gente, acreditem, ele quer mudar. E ele acredita que ele vai mudar. Ele acredita que ele vai mudar e ele muda. Ele muda por um tempo. A vítima, ela acredita nas mudanças prometidas, ela idealiza o parceiro até que retornamos à fase da tensão. Tá? E ele tenta mudar, porque muitas vezes eu não estou dizendo que ele seja uma vítima, tá? Porque aí se a gente disser que o parceiro agressor é vítima, a gente está desdizendo em tudo que a gente acredita. Mas ele está inserido num contexto onde muitas vezes ele teve uma referência violenta. Por quê? Porque a violência é um fenômeno cultural aprendido. Ele aprendeu a ser violento, ele também quer deixar de ser violento. Acreditamos nisso, tá? Então, quem aqui já ouviu falar em relacionamento abusivo? Todo mundo, né? Vocês sabem o que é? É isso aí que eu acabei de falar. Isso é relacionamento abusivo, tá? Relacionamento abusivo. É uma relação que apresenta abusos de ordem física ou emocional, quando uma das pessoas utiliza o poder para manipular o outro. E cardápio de ódio, todo mundo sabe que precisa de tempo, né? Um cardápio de ódio, ele precisa de tempo, certo? Então, por que a mulher aguenta? Aí a gente fala, pelo amor de Deus, mas a gente está vendo tudo isso aqui, por que ela aguenta tanto tempo uma relação violenta, né? Esperança de que ele mude, medo do parceiro cumprir as ameaças que ele faz, vergonha de procurar ajuda e ser criticada, dependência financeira, dependência emocional, é a dependência religiosa, é uma dependência social, por acreditar que esses abusos são naturais, né? Que existe uma sociedade tolerante, todas as alternativas estão corretas. Todas. Tá? Sinto informar que todas estão corretas, né? Então, é o chamado machismo estrutural, que todo mundo já deve ter ouvido aqui falar. Não é papo de feminazi, de feminista, feminazi, que a gente diz, tá? É de uma delegada que está há 25 anos aqui e cansou de ver esse tipo de coisa, né? Então, machismo estrutural, né? Ruim com ele, pior sem ele, que a sociedade tanto repete, né? É muito comum que muitas mulheres não percebam que estão numa situação de violência, né? Por falta de conhecimento ou por acreditarem ser normal, tá? Porque elas têm isso como referência, então elas não conseguem encontrar uma saída e, além disso, elas acabam suportando a convivência sob o mesmo teto para evitar o sofrimento dos filhos. Muitas suportam para evitar o sofrimento dos filhos, né? Mas a gente precisa dizer uma coisa aqui, né? Que o silêncio, ele vai perpetuar essa violência, né? E a mulher só vai estar segura, e nem assim ela vai estar totalmente, né? Porque a gente não pode aqui tampar o sol com a peneira, ser hipócrita, dizer, não, a polícia resolve tudo, a justiça resolve tudo. Não é assim, né? Mas ela vai estar suficientemente segura se ela denunciar, tá? Ela tem que denunciar. Esqueçam que quem ama não vê defeitos, tá? Porque quem odeia não vê qualidades. Quem odeia, se aquele homem, ele odeia, ele nunca vai ver qualidade nessa mulher. Tá? Então, esqueçam o romantismo, né? Ai, quem ama não vê defeitos. Negativo, né? Então, a gente não pode banalizar e a gente não pode normalizar a violência. Porque água no fogo, como dizia minha avó, mais cedo ou mais tarde vai ferver. Vai ferver e uma hora isso vem à tona, né? Então, o ciclo, ele só será rompido quando houver uma mudança na atitude da mulher, né? Então, ela precisa reconhecer, assumir e superar. Ai, que fácil, é fórmula matemática, né? Na vida diária isso não é fácil. Ninguém está aqui dizendo que é fácil. Por isso que acontece tanto, né? Porque não é fácil. Então, o que é reconhecer? Reconhecer que está sofrendo a violência, porque muitas vezes ela não sabe que ela está no ciclo, né? Então, como que ela reconhece? Muitas vezes ela está vendo sinais, que a violência ela vai dando sinais. Né? A gente não falou que o feminicídio é o desfecho trágico que não acontece do dia para a noite? Então, ela dá sinais, né? Observando o comportamento do autor, aquele comportamento controlador, descontrole emocional, inversão da culpa, atribuindo a responsabilidade pela violência à vítima, se sentir culpada, né? Eu queimei o almoço, a culpa é minha, né? Quanto que eu ouvi isso?
na delegacia, olha, ele tá bravo porque o almoço não ficou do agrado dele. Existe isso, gente, né? Então, onde tudo deu errado, pelo amor de Deus, prestem atenção no que as pessoas fazem. Meu pai dizia isso. E nunca mais você vai se enganar com o que elas dizem. Tá? Se vocês prestarem atenção no que a pessoa faz, nunca mais vocês vão se enganar com o que ela diz. Porque dizer é fácil, né? Falar é fácil, né? Então, mulher tem que reconhecer. Ela precisa assumir o que aconteceu. Porque a partir do momento que você reconhece, você tem que assumir que aquilo está acontecendo. A verdade dói muito, mas precisa assumir aquilo que aconteceu. E tomar providência, né? Tomar providência para superar. O silêncio continua sendo e vai ser sempre o maior aliado do agressor. Então, às vezes a mulher pensa, nossa, eu vou denunciar, minha vida vai cair. Tá, pode acontecer muita coisa na vida dela, mas se ela compactuar com o silêncio, ele vai se fortalecer cada vez mais, né? Então, a maioria das mulheres não denuncia o agressor à polícia ou à família. Infelizmente, a gente ainda tem esse cenário. E vejam o cenário. Olha, pelo menos 21 milhões de mulheres foram vítimas de algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Jornal de grande circulação. Eu até recortei porque eu falei 21 milhões. Até eu que trabalho com esses números não acredito. Outro número. Essa aqui é uma cartilha das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. No ano de 2024, 166.625 boletins de ocorrência. E aqui tem muita subnotificação. Quer dizer o quê? Mulheres que não denunciam. 98.903 inquéritos policiais instaurados. Inquérito policial é aquele caderninho apuratório que vai contar a história da vida da mulher para que o homem eventualmente seja denunciado pela justiça. Tá? 98.903. 140 mil medidas protetivas. 10.667 prisões realizadas. No estado de São Paulo. VDMs do estado de São Paulo. Dados oficiais do governo do estado de São Paulo. Tá? E isso aqui tem muita subnotificação de mulheres que não denunciaram. Tá? Então, não é muito grave. A maioria das mulheres ainda não denuncia, né? E essa mulher que não denuncia, ela tem que saber que ela não está sozinha. Ela não está sozinha. Porque existem hoje políticas públicas para enfrentar essa violência. A DDM é uma delas, tá? Pois não, senhora. Porque a gente vê muito no noticiário que muitas mulheres acabam realmente porque eles investigam que ela tinha uma medida protetiva. Mas o parceiro dela não vai respeitar. Será que se não tivesse uma mudança na lei ou dessa forma, não mudaria o número de denúncias? Então, qual a graça da senhora? Senhora Eliane? Então, a senhora Eliane pontuou muito bem, né? A gente fala assim, aquela que morreu com o papel na mão. Ela foi na delegacia, ela morreu com o papel na mão. Acontece? Pode acontecer. Está na linha de desdobramento causal. A gente não tem um policial para cuidar daquela mulher 24 horas. Ela vai pedir a medida protetiva, é mais um instrumento de defesa, mas em nenhum lugar do mundo, né, em qualquer país do mundo, não vai existir alguém para escoltar uma mulher 24 horas. Isso não existe, né? Então, está na linha de desdobramento? Está. Mas a maioria das mulheres que morreram, tá, que foram vítimas de feminicídio, sequer tinham um boletim de ocorrência registrado. Então, hoje a gente tem um instrumento a mais. Não é único, né? Então, na verdade, está muito mais nas mãos da sociedade em mudar essa cultura que a gente vive, que é a cultura machista. E lógico que para mudar uma cultura, a gente vai demorar. Nós demoramos, né? Por isso que a gente insiste em programas como esse aqui nas empresas, em educação nas escolas, né? Eu acredito que seja o único meio eficaz. E ainda assim a gente vai pensar casos que aconteçam, né? Então, assim, existe essa possibilidade dela morrer com o papel na mão? Sim, mas o índice cai muito, tá? E pode ter certeza que o silêncio dá força para o agressor. E dá força para que outros agressores comecem, porque eles falam, não vai dar em nada, entendeu? E o descumprimento de medida protetiva dá cadeia e fica preso.
tá? Por quê? Porque existe até o tornozelamento que eles estão fazendo. Já deve estar vindo aqui para Guarulhos. É porque cada realidade em São Paulo é uma, né? Mas a cidade de São Paulo já tem, pois não. É um botão de pânico também, né? Também é uma das formas de controlar se está havendo descumprimento ou não, né? Porque assim que ela recebe a medida protetiva, ela é inscrita nesses programas do Poder Judiciário e ela tem um botão do pânico, né? Onde ela aperta e vai indicar aonde que esse agressor está, porque agora tem esse monitoramento, né? E a gente consegue identificar. É perfeito? Nenhum sistema é, no mundo todo. Mas a gente precisa criar os nossos filhos com essa consciência de que o silêncio, ele perpetua a violência. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de um encontro que discutiu abuso sexual entre crianças e adolescentes em Itatiba, na terça-feira dessa semana. E uma das maiores dificuldades é fazer com que o jovem denuncie. Por quê? Porque ele tem medo do agressor, porque o agressor coloca medo, fala, olha, se você contar para sua mãe, eu estou te abusando, que está acontecendo isso, vai acontecer uma coisa muito grave com eles. Então a criança veste a culpa e ela acaba não denunciando, de medo, né? De medo, e aí ele cresce. Aí o pedófilo, o agressor, cresce, porque ele vê que não tem aparato no mundo que vai fazer ele parar com aquela conduta, né? Então, a orientação nossa é essa. Tá? A gente não tem, lógico, uma bola de cristal ou uma possibilidade de dizer, olha, ela nunca vai ser assassinada, né? Mas a gente precisa trabalhar com essa possibilidade, tá bom? Desculpa, não sei se eu respondi a senhora. Sim. Né? Então, o silêncio é, sim, o maior aliado, né? E existem políticas públicas, hoje elas estão se aprimorando, né? Está existindo trabalho em rede que a gente tem, então isso vem melhorando bastante o atendimento que a gente pode prestar. Existem as EDMs, né? E a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, cantada e decantada, né? Por todos, todo mundo falando, uns falando mal, outros falando bem. Ela já foi até, como se diz, alvo de ação de inconstitucionalidade no início, né? Diziam que ela era inconstitucional, porque ela só privilegiava o homem. Graças a Deus essas questões foram superadas. E essa lei, ela prevê assistência à mulher em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, né? E ela prevê que essa assistência seja prestada de forma articulada. Isso aqui é uma das previsões da lei, né? Que exista nas empresas esse debate, né? Trazer à tona esse tipo de conversa, né? Então, as chamadas redes de apoio, né, que a gente tem nas prefeituras, o que vale a dizer que a vítima, além de registrar o boletim de ocorrência, ela tem direito a ser atendida muitas vezes em assistência social, em casa-abrigo, em defensoria, nos serviços de saúde, nos conselhos tutelares. Eu não conheço muito bem a realidade de Guarulhos, aliás, eu não conheço porque eu trabalho no interior, lá em Campinas, né? Mas a gente sabe que tem redes protetivas bem entrosadas, né, aqui na Grande São Paulo, né? Na cidade de Guarulhos, nas cidades do Demacro, né, que a gente diz que são a Grande São Paulo. Então, o que a mulher precisa saber? Que ela não está sozinha, né? E que para a violência não existe desculpa. Para a violência existe lei. A gente precisa pôr isso na cabeça. Não existe desculpa. Existe lei. Você pode passar, por favor? Pode mais um? Mais um? Aí, Lei Maria da Penha, né? Alguém aqui nunca ouviu falar? Eu acho difícil, né? Eu acho que a maioria já ouviu falar. Quem foi a Maria da Penha? Quem é? Ela está viva, vivíssima, graças a Deus, né? Por que ela é chamada? Por que ela... o que aconteceu com essa mulher? Acho que conhecem a história dela também, né? Então, rapidamente, é uma biofarmacêutica, uma mulher muito estudada, muito culta, né? Casada com um engenheiro, e ela foi vítima de tentativa de feminicídio por 2 vezes. E muitas vezes ela ficou tetraplégica, né? Ela tomou tiros, hoje ela está numa cadeira de rodas, é uma ativista, né? Mas o pior de tudo isso não é o que aconteceu com a vida dela. Lógico que isso a coisa gravíssima. Mas durante 20 anos o Estado brasileiro não tomou nenhuma providência, tá? Nesse caso, que foi e voltou 1000 vezes para o judiciário, para cá, para lá, até que foi parar na OEA, na Organização dos Estados Americanos, e lá o Brasil, como punição, teve que publicar ou promulgar uma lei que auxiliasse as mulheres nas questões de violência. Então, veja a que ponto, né, mais uma vez, nós chegamos. A gente precisou um incidente diplomático, né, durante 20 anos para que se publicasse uma lei eficaz.
E hoje, felizmente, a gente tem uma lei que é a terceira melhor no mundo, só perdemos para a Espanha e para o Chile, né? E ela vem sendo sim, muito bem aplicada, né? Ela teve o condão de tirar da invisibilidade essas questões, tornar públicas essas questões de violência doméstica, que antigamente, violência doméstica é questão de, não, sai isso aqui que isso é lixo, para o poder público isso não existia. Hoje tiraram da invisibilidade, graças a Deus, né? E ela se tornou uma questão pública, de saúde pública, de segurança pública, né? A violência contra as mulheres, ela traz essa universalidade, né? Então, ela disciplinou também o trabalho em rede, né? Melhorando os atendimentos, ou a multidisciplinariedade, ou intersetorialidade, como muitos gostam de dizer, né? Então, prevê esses instrumentos, como as medidas protetivas, que podem sim salvar a vida de uma pessoa, já salvaram muitas vidas, assim como umas morreram com o papel na mão, salvaram muito mais vidas foram salvas com esse instrumento que é a medida protetiva, né? Então, elas são como se fossem instrumentos legais que podem afastar o agressor do contato com a vítima, acho que já devem ter ouvido falar aqui, familiar, testemunha, podem ser afastados desses agressores. Existem várias formas, o juiz pode, inclusive, criar uma fórmula ali no momento em que ele está sentenciando, ele tem esse poder para determinados tipos de violência, violências mais específicas, mas, no geral, né, a gente traz o quê? O afastamento, tirando o agressor de casa, busca e apreensão de eventuais armas, né, e várias outras formas de proteger a mulher. Então, o que acontece com o autor que descumpre uma medida protetiva que foi deferida judicialmente como uma medida protetiva, né? Ele comete o crime de descumprimento e ele vai para a cadeia. E aqui funciona, tá? Assim como funciona a prisão por alimentos, né, que já devem conhecer, né, aquele devedor de alimentos, ele vai preso, o descumprimento tem funcionado muito bem também, né? E as pessoas, elas acabam sofrendo o rigor da lei, né? E como... Hoje, né, então, existia um prazo. Hoje existe essa necessidade dos juízes colocarem prazo, mas não é uma prescrição, porque ele pode também revogá-la, tá? E ele pode aumentar, duplicar esse prazo, estender esse prazo, tá bom? E como agir nesses casos de violência doméstica, né? Vamos lá para a prática. Denunciando. Não existe outra forma. E aí entram as delegacias de defesa da mulher, que são essas delegacias especializadas para esse tipo de ocorrência, né? Então, a vítima, depois do registro da ocorrência, ela foi vítima de uma violência física, por exemplo, né? Ela pode ser encaminhada ao IML para perícia, e também podem ser solicitados outros exames periciais no local dos fatos, ali onde ocorreram, né? Em celulares, a gente pode periciar um celular, pode periciar um objeto, uma arma eventual, né? Tudo para provar que o crime ocorreu, né? E para provar quem é esse autor. É essa a função do inquérito policial. Então, as DDMs hoje, elas desempenham, sim, um papel decisivo nessa política pública nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, e nós somos verdadeiramente a resposta do Estado brasileiro à violência contra as mulheres. Cabe a gente o quê? Prevenir, dar assistência e punir. Então, quando a gente fala em polícia, em delegacia, pensa-se, punição. Não é só punição. A gente está aqui hoje, a Delegacia da Mulher está aqui hoje. Está fazendo o quê? Prevenindo. A nossa função também é pedagógica, né? Então, o maior compromisso nosso é cessar a violência, né, com a repressão penal, mas nós também trabalhamos dessa forma pedagógica, né? E o nosso atendimento especializado, ele tem que ser baseado na profissionalização, que o profissional atenda bem, na prevenção e na eficiência do método investigativo, né? Então, nós nos norteamos por muitos princípios, tá? Existem maus atendimentos? Infelizmente, sim, tá? Já ouvi muita gente em conversas que a gente faz, em rodas de conversa, falar, mas eu fui lá, fui mal atendida. Ainda acontece. E eu não vou ser hipócrita aqui, sendo amiga do Ruther e da senhora Solange, aqui falando, olha, é tudo lindo, é tudo mar de rosas. Não é, tá? A gente vem tentando, sim, melhorar muito, né? E a gente segue princípios. E quais seriam os princípios do atendimento de uma mulher que está sendo vítima de uma violência doméstica, né? O primeiro é a primazia dos direitos humanos. Ela está sendo vítima de uma violação ao direito humano.
né? Não é, como eu falei, mimimi, não é frescurinha, né? E até a gente vinha conversando um pouquinho, e o Ruter no caminho também, ele falou um pouco sobre a CNV, que é a comunicação não violenta. Num atendimento desses, o policial, ele tem que se utilizar da comunicação não violenta. E o que que é isso? É empatia com o público que ele está tendo. A gente fala assim, ele tem que atender, quando a gente conversa com os policiais, que a gente faz dinâmica, você vai atender, fazer atendimento empático, que é com o coração, e não atendimento empático, que é com o fígado. E tem muitos que atendem com o fígado, né? Já vai chutando, tá de mau humor? Não, o atendimento é empático, feito com o coração. E a CNV, que é a comunicação não violenta, ela tem como símbolo, vocês sabem qual é o símbolo da comunicação não violenta? Qual é o animal símbolo? É a girafa. Sabem por quê? Porque a girafa é o mamífero de maior coração da natureza. Então, atendimento com o coração. Eu acho que isso serve para todos os lugares, né, Roteiro? Serve para as empresas, para todos os lugares. Mas ali na polícia, especificamente, para casos de atendimento de violência doméstica, o nosso curso prega isso. Comunicação não violenta, né? A empatia é o atender com o coração da girafa. É o maior que tem, né? Pois não. Pois não. Prazer, Gisele. Uma parte que você acabou de falar sobre quando o agressor ele é preso. Aham. Isso também, assim, uma dúvida. Também não garante que a mulher não vá mais, ou que ele não vá perpetuar com essa violência com essa mulher que denunciou ou com outras, né? Sim. O que é a justiça, ou enfim? Grupos. Ele é trabalhado, Sim. ele é atendido. Gisélia, olha, ótima pergunta dela também, né? Na questão do atendimento. Porque, logicamente, que a gente não vai mudar o perfil de uma pessoa porque ela foi presa, né? Então, em nenhum crime. Se a gente prender um homicida que não matou mulher, mas que tenha matado, né? Ou um roubador, um ladrão, etc., não é o fato dele ir preso que vai dizer, não, acabou o crime na sociedade. Agora, para os casos de violência doméstica, que a gente diz que a violência é um fenômeno cultural aprendido, e a gente realmente acredita nisso, a gente também tem que trabalhar o perfil masculino, né? Então, quando o agressor ele é preso, ou mesmo que ele não esteja preso, mas ele esteja sendo processado, né? Ainda sem a sentença, nós temos cursos, tá? De reeducação para os agressores. Então, são grupos reflexivos para agressores. E na polícia, nós temos um grupo reflexivo que se chama Homem Sim Consciente também, onde esse homem ele tem a oportunidade de participar de palestras, né, de rodas de conversa, onde ele vai se posicionar dentro da família, porque muitas vezes ele repete um comportamento que ele aprendeu, né? Então, hoje a gente fala assim, o tratamento da mulher, nesses casos, é como um tratamento feito para doença sexualmente transmissível. A gente não trata só um parceiro, a gente trata o casal, tá? Então, na questão da violência, não adianta a gente tratar só, falar para a mulher, olha, tem todo um aparato, você vai ter empreendedorismo, você vai ter isso, você vai ter aquilo, e o homem? O homem também precisa ser tratado, tá? Ele necessita, até vou falar um pouquinho só mais para frente, tá? A gente manda para grupos reflexivos, e muitas vezes esse grupo reflexivo ele acaba sendo condenação, através da sentença, o próprio juiz já determina que ele vai frequentar esse grupo reflexivo, e eles mudam, viu? Sabe que o grupo reflexivo, ele é mais importante, vou falar um segredo aqui, né? Como delegada, ninguém conta, ele é mais eficaz do que a prisão. Tem 6% de reincidência quando o homem frequenta. E quando ele frequenta e ele descobre, né, que o que ele fez ali foi uma violência, nossa, eu tive pessoas assim, idosas já, que falam que se eu tivesse mudado, minha vida seria tão diferente com a minha família, né? Então, isso é muito importante. É educação, gente. É educação. E alguns presídios possuem também, né? E aí a gente pensa assim, né? Quais os princípios que nós nos norteamos nesse atendimento? Então, direitos humanos, né? Porque houve uma violação ao direito humano, a uma vida sem violência, né? Que é básico. Nós podemos viver uma vida sem violência, né? Não precisava nem estar escrito na lei isso. Da celeridade. Então, todos os atos praticados em delegacia da mulher são urgentes, sob pena de perderem o efeito. Né? Se a gente não tomar providência ali, 48 horas tem que estar expedida essa protetiva. Tá? A gente tem prazos muito curtos.
Então, eles têm que ser urgentes sob pena de perder o efeito, de serem inúteis quando chegam tarde demais. Princípio do atendimento integral, que é aqui que eu estou dizendo, né, felizmente, da contemplação do acesso à justiça e da rede, né, políticas públicas de assistência, a articulação dessas redes. Eu acho que aqui, se procurar na cidade de Guarulhos, certamente terá, né, porque é uma cidade muito bem estruturada. Bom, minhas queridas e meus queridos, vamos chegando ao fim aqui, né, e assim, se a mulher ela esconder que ela sofreu uma violência, ninguém vai poder ajudá-la, né? Então, pois não. Muito prazer, Flávia. Terceiro, vamos supor, eu vou fazer uma denúncia de uma o que procede? Eu não quero me identificar, lógico. Você pode estar fazendo a denúncia anonimamente, tá? Existe essa possibilidade, nós temos 180 e o 100, sim. Diz que tem. A partir desse momento, eu fiz a denúncia, eu gostaria de saber como que vai pulando, né? Tá, é uma curiosidade geral e muita gente pensa assim, fiz a denúncia lá, não vai dar em nada. Não é verdade. Porque é mais do que urgente, como eu falei, as questões de violência doméstica, né, violência contra a mulher, violência doméstica, são urgentes. Se não houver uma investigação imediata, existe o perecimento daquele direito, né? Então, essa denúncia, ela é direcionada para um órgão da Polícia Civil que se chama CEPOL, e esse CEPOL ele vai redistribuir, tá? São como se fossem redes de informática, né? Vai redistribuir para a área do fato. A gente tem as circunscrições. Por exemplo, aqui em Guarulhos, vai para a Delegacia de Defesa da Mulher de Guarulhos, porque são crimes da mulher, né? E ali o delegado, a autoridade policial titular da delegacia, despacha para o setor de investigações, que vai checar se aquele fato é verdadeiro ou não. Porque a gente também lida, infelizmente, com denúncias anônimas falsas, né? Infelizmente, a gente tem isso ainda, em todas as culturas. Mas todo o caso é investigado, Flávia, tá? É investigado. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas vai cair no limbo lá. Não vai, tá? Porque depois a gente responde criminalmente também, sabe? Existe esse poder correcional dentro da própria polícia, tá bom? Tem uma pergunta aqui. Pois não? Pois não. Tá, eu estou finalizando já, né? Então, se a mulher ela não denunciar, ninguém vai saber. Como é que a gente vai ajudar? Assim como uma criança também, que estiver sendo vítima de abuso, se ela não contar, a gente não fica sabendo, né? Então, toda a rede, todo o arcabouço construído para ajudar a mulher vai ser desperdiçado se ela não tiver essa coragem, né? Então, a gente precisa repensar o nosso agir. Nós vamos repensar o nosso agir. Eu acho que a gente pode começar agora, né? Desconstruindo mitos, desconstruindo inverdades, né? Porque existe o mito de que as mulheres apanham porque gostam, né? Ela apanha porque ela gosta, né? Ela provocou aquilo. Então, quem vive violência gasta a maior parte do seu tempo tentando evitar a violência. Só quem vive violência que sabe disso. Protegendo a si, né? Protegendo os filhos. Então, a mulher, ela não fica do lado do agressor para preservar a relação. Ela fica... ela não fica para preservar a violência, ela fica para preservar a relação, tá? Então, esse papinho de que ela fica porque ela gosta de apanhar, não é isso, né? Então, a gente está falando dos filhos, né? E eu gostaria de fazer uma pequena referência a um assunto da máxima grandeza, que é o abuso de exploração sexual, como eu disse que eu participei desse evento aí, né? E ele pode ocorrer está ocorrendo ou ocorrer tanto dentro quanto fora de casa. E, infelizmente, muito acontece dentro de casa, então, aí, mais uma vez, a necessidade da denúncia. Só um parêntese, tá? Então, nós, senhoras e senhores, podemos transformar valores culturais, né? Então, violência é um fenômeno cultural aprendido. Nós só que podemos transformar esses valores culturais. Então, vamos desconstruir o machismo, isso é um convite, tá? A realidade brasileira, ela ainda é extremamente machista. Até pouco tempo atrás, a gente assiste que os tribunais, eles aceitavam a tese da legítima defesa da honra. Homens que matavam a mulher para defender a honra deles. Vejam que absurdo, há muito pouco tempo, acho que foi em 2023, no final de 2023, que a ministra Carmen Lúcia assinou lá que os tribunais não aceitam mais essa barbaridade
que é um advogado defender um réu que matou uma mulher sob a alegação de que ele defendeu a honra dele. Até muito pouco tempo a gente aceitava isso nos tribunais, né? Então, a violência de gênero, ela está ancorada, sim, na construção da masculinidade, né? E valores tóxicos levam o homem a agredir. São valores tóxicos que levam o homem a agredir. O machismo nada mais é do que do medo dos homens das mulheres que não têm medo, né? Então, tem até uma historinha que falava assim, queriam que ela fosse do lar, mas ela era do ler, né? E com essa liberdade, ela era de onde ela quisesse ser, né? Aquela pergunta, não sei se a pessoa quer se identificar, mas ela está perguntando assim, como podemos ter acesso ao aplicativo da medida protetiva? Então, a medida protetiva, ela tem que ser solicitada, tá? Ela vai ser requerida num órgão público. Não existe o botão de pânico. O botão de pânico é para depois, tá? É para quando ela já está inscrita no programa, quando ela já teve a medida deferida, ela pode entrar naquele botão do pânico. A pessoa que quer obter uma medida protetiva, ela vai precisar comparecer a uma delegacia de defesa da mulher ou entrar na DDM online, tá? Porque através da DDM online, nós temos um atendimento feito online, onde as delegadas, elas conseguem, muitas vezes, fazer a solicitação da medida protetiva, tá? E esse endereço ela consegue através do Google. DDM online, lá eles vão ter o link certinho, ela registrando a ocorrência, a delegada vai atendê-la remotamente e vai poder observar se ela faz jus ou não à concessão da medida. E aí essa medida, ela vai ser transferida para o Poder Judiciário, onde o juiz vai deferir ou não, tá bom? Tá? E aí, então, tem essa historinha, né, que eu gosto de falar, que queriam que ela fosse do lar, mas ela era do ler, né? Então, com essa liberdade, ela era de onde ela quisesse ser, né? E homens e mulheres são iguais. Gente, nós somos iguais, né? A gente está com os homens aqui hoje, e que são nossos parceiros, né? Ninguém vem aqui para dizer que nós somos mais do que os homens, nós queremos parceria, né? Então, informação e educação salvam vidas. Podem ter certeza disso. Que daqui hoje, se alguém quiser ser multiplicador, pode ajudar muitas pessoas, né? E nesse momento eu também gostaria de fazer um breve comentário sobre o dia 18 de maio, mais uma vez, né? Que é o Maio Laranja, de não esquecer sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, que também são causa de muitos desses problemas, né? O autor muitas vezes está dentro de casa, a gente sabe disso, né? E denunciem, né? Quando isso acontecer, quando a violência acontecer, o que nós temos que fazer? Denunciar, procurar a polícia. Mesmo com todo o empenho e com todo o avanço legislativo, que a gente tem tendo essa avalanche de leis, não bastam apenas os esforços da polícia e dos órgãos estatais. Não basta, né? A violência doméstica é uma das principais barreiras que impedem o empoderamento das mulheres, né? E empoderamento no bom sentido, não aquela palavra que se tornou vulgar hoje, né, no dia a dia dos todos, todo mundo fala em empoderamento, né? A violência doméstica, ela é problema de todos nós aqui. Não é só meu que sou delegada, né? Não é só meu, é de todos nós, né? E é um problema que não está restrito à segurança pública, né? Não existe território neutro para esse caso, né? Todos se responsabilizam quando silenciam ou se omitem. Todos, tá? Frente a um caso de violência contra a mulher. Então, a superação dessas questões, ela envolve uma longa transformação cultural e não existe solução instantânea para esse problema. Não existe. A gente vai continuar assistindo isso no noticiário. Nossa, ela veio lá e falou tanto, hoje já teve mais 5 homicídios, feminicídios, vai continuar, né, por muito tempo ainda. Né? Então, a gente tem que ter a paciência das sementes, sabe? Ampliando o diálogo em casa, né, para todos aqui que têm família, né, todos têm família. O caminho é uma mudança pessoal e união. A gente necessita de respeito nas relações familiares, daí a importância da mobilização de todos para a promoção da paz, construção de uma sociedade melhor. A gente precisa educar os homens, no bom sentido aqui também, pelo amor de Deus, ninguém está falando que os senhores são mal educados, né? Educar os nossos filhos para a igualdade. A gente tem que educar os filhos para a igualdade, tratando também o agressor, né? Como a senhora Gisélia bem pontuou aqui, tratando o agressor. E aí, mais uma vez,
o papel das mulheres, né? E aqui vai um recado especial para as meninas, né? Existem 2 tipos de mulher, as fortes e as fortes e as que não sabem a força que têm. 2 tipos de mulheres eu conheço, as fortes e as que ainda não sabem a força que têm, tá? Então, nós temos que ser todas por todas, e não uma por todas e todas por uma. Lembra, antigamente, um por todos, todos por um, todas por todas, isso é sororidade, tá? Então, a nossa voz, meninas, ela só é ouvida se a gente falar. Eu falo bem alto, assim, né? Ela só é ouvida se a gente falar. E a igualdade de gênero, ela não é um momento, ela é um movimento, tá? A igualdade de gênero, ela chega através do movimento. Então, todas nós, não esqueçam, por favor, nós temos o direito de viver uma vida segura, uma vida saudável, uma vida produtiva, né? Nós temos o direito a escolher o nosso roteiro de vida. Acreditem, nós temos o direito a escolher o nosso roteiro de vida, né? E falar de violência contra a mulher nunca foi tão necessário, né? E para os meninos agora, um recado para os meninos, né? Meninos, nós vivemos em uma casa comum, né? Que é a terra, nós vivemos aqui na terra. Nunca se esqueçam das mulheres de suas vidas, tá? Vamos recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois, tá bom? Muito obrigada, viu, pela audiência de todos. Eu acho que é um assunto difícil, né? Direto e indiretamente a gente acaba vivendo como ser humano
É nossa responsabilidade como empresa e como grupo estar atento a isso. Pelo que ela falou aqui, eu tenho certeza que mesmo quem não passou na pele, Mas a ajuda é importante. vivenciou isso, direta ou indiretamente, na família, onde quer que seja, ou esteja vivenciando. Eu espero realmente que a gente consiga quebrar esse ciclo. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, espero que tenha sido útil. Obrigado, Gal, por trazer Marilena mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Prazer sempre estar Para mim é com você. uma honra. Estou muito agradecida, honrada, né, com esse convite de estar aqui com todos. E gostaria de parabenizar o Ruther também, né, pela iniciativa, porque não é todo chefe que traz isso, né, para o dia a dia. Muitos acham melhor fechar os olhos para a questão e ele enfrenta. E eu conheço ele como amigo também, né? Como profissional, admiro demais, e como amigo a gente sabe como que é a vida do dia a dia, né? E importantíssimo, pessoal, vai ser editados essa apresentação e vai estar disponível para todos os nossos quase 1.600 colaboradores aí, tá? Com muito orgulho, fico muito satisfeito com a presença aí do pessoal online também, e que todos os colaboradores sejam muito bem acolhidos pela Geniali, em tudo que a Geniali está proporcionando, esse investimento em cultura, esse investimento em palestras, para esclarecimentos de modo geral. Obrigado. Obrigada. Valeu.